Vamos ler Epístola de Judas. Ela não tem capítulos, ela é composta de 25 versículos, você pode olhar na sua Bíblia. São apenas 25 versículos. E nós vamos estudar a Epístola de Judas. A princípio, eu iria ministrar sobre o Espírito Santo, mas eu entendi que vamos aguardar esse final de ano, já falta 2 meses para terminar o ano, e o estudo sobre o Espírito Santo é muito amplo, então nós vamos preparar melhor, mais para frente, e eu orando a Deus, pedindo ao Senhor uma direção. Vamos estudar então Judas, vamos meditar nessa epístola de Judas, conhecer um pouquinho dessa epístola, quem foi o autor, o porquê foi escrita essa epístola. E talvez muitos desconhecem muita coisa profunda que tem em Judas. Tem muita coisa muito profunda nessa epístola, tão pequenina, mas tão profunda. Hoje, para você ter noção, eu passei boa parte do dia, desde a manhã até o final do dia. Em alguns momentos tive que sair para resolver algumas coisas. Mas eu passei a maior parte do meu dia estudando apenas 2 versículos de Judas. 2 versículos. E tomou todo o meu tempo hoje, durante o dia, 2 versículos apenas de Judas, para você ver a profundidade que é o estudo da palavra de Deus. Os irmãos encontraram Judas, então, como nós temos apenas alguns versículos, eu vou fazer a leitura de todo o livro. Pela primeira vez nós vamos ler todo um livro da Bíblia juntos. E ninguém vai sair chateado com o pastor daqui. Eu estou chateado porque o pastor deu uma canseira em nós tivemos que ler um livro todo da Bíblia. Nós vamos ler hoje um livro todo da Bíblia. E eu vou ler o primeiro versículo, vocês o segundo. Eliseu, nos ajude, que aí os irmãos que estão, não sei se está transmitindo, eles não vão ficar sem som, então. E com isso você vai ser informado de tudo que se passa dentro da epístola. E depois nós vamos esmiuçando ela. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor sejam multiplicados. Amado, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levados pelos ventos de uma para outra parte.
são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Todos juntos? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Ah, Senhor, como nós somos limitados diante da Tua grandeza. Toma o primeiro lugar nesse estudo nesta noite. Ministra os nossos corações. Ministra a nossa alma, porque nós precisamos aprender mais da Tua palavra. Ser fortalecido pela Tua palavra. Toma o primeiro lugar nesse estudo bíblico nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje eu vou pedir um pouco de paciência aos irmãos, para nós esmiuçarmos esse estudo. E eu vou colocar um tema no estudo de hoje, e o tema é: quando a sua fé corre perigo. Se quiser anotar, anote. Quando a sua fé corre perigo. Deixa eu me fazer uma introdução a Judas, a epístola, e depois a gente vai para os versículos. Judas escreve esta carta a um grupo de crentes. Nós não temos a informação, por isso ele está dentro de um conjunto de livros que chamamos de epístolas gerais. Por quê? Porque quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, a gente sabe que a carta era destinada para a igreja de Corinto. Quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, a gente sabia que a carta era destinada para a igreja de Éfeso. Mas Judas escreve e o destinatário ele não deixa muito informado. Então nós chamamos de epístolas gerais, que foi uma epístola que servia para todas as igrejas daquela época, em todas as comunidades. Nós temos várias epístolas gerais, por exemplo, Hebreus é considerado epístola geral, Tiago é uma epístola geral, primeira carta de Pedro e segunda Pedro é uma epístola geral, primeira carta de João é uma epístola geral, Judas é uma epístola geral.
Então são epístolas gerais, elas não são destinadas a um grupo exclusivo, mas a um grupo maior de pessoas espalhados. Então esta carta circulava em várias regiões, para que os irmãos pudessem ser alertados sobre os perigos que eles estavam correndo naquele momento. E quais eram os perigos que circundavam a igreja? Quais eram os perigos? Os perigos eram muitos. Alguns falsos crentes tinham entrado dentro da igreja, inclusive falsos pregadores e pastores, com intenções ruins, e estavam desviando o rebanho da verdade. Inclusive, estavam dissolvendo a graça de Deus, ou seja, ensinando que o povo de Deus poderia viver de qualquer maneira, que no final eles seriam salvos. Porque a graça de Deus iria alcançar todos eles e que poderiam viver de qualquer maneira. Esse era um dos ensinos ensinados por esses falsos líderes religiosos. E a igreja começou a esmorecer-se na fé. Por isso que Judas começa dizendo que ele estava escrevendo sobre, ele pensou em escrever sobre a comum salvação, mas de repente ele para e diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada. Ou seja, ele percebeu, o Espírito Santo alertou ele, escreve para o meu povo, dizendo que eles precisam batalhar pela fé que eu já dei para eles, senão eles vão perder a fé. E batalhar ali é um termo que é agonizai, é um termo grego que nós entendemos como no português agonia. É uma luta intensa, uma angústia, uma batalha intensa pela fé, para você não perder a fé. Então Judas, ele entende que a igreja está correndo perigo, que falsas pregações e falsos evangelhos estavam entrando dentro da igreja, que falsas mensagens estavam inseridas dentro do templo, que a graça de Deus estava sendo diluída, e que os crentes estavam sendo convidados a viver de qualquer maneira, porque Deus só quer o coração. E aí, nesta aí, Judas é inspirado por Deus a escrever. E eu fiz a introdução e mostrei, a gente fez a leitura, e ele escreve dizendo: tenham cuidado, porque Deus daquele povo que ele tirou do Egito, a maior parte não entrou na terra da promessa. Olha Judas alertando ele: cuidado, porque Deus é um Deus de juízo. Porque ele tirou o justo Ló de Sodoma e Gomorra e mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles estavam dizendo que Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado com a interpretação que a gente faz disso. E se não levarmos Deus a sério, podemos ser condenados como o povo de Israel foi condenado e como os habitantes de Sodoma e Gomorra foram condenados. E falando dos falsos profetas que estavam entrando dentro da igreja, ele vai se referir a caminho de Caim, Balaão e Coré. Mas isso vai ficar mais lá para frente, que a gente vai estudar, porque ele vê naqueles falsos obreiros características semelhantes à de Caim, a de Balaão e a de Coré. E ele diz: cuidado, não entre por esse caminho. Bom, eu fiz uma introdução para que a gente possa se familiarizar com a epístola de Judas, que para mim, irmãos, é fantástica. E eu vou dizer uma coisa para você. Pregando aqui, falando para vocês, eu estou me lembrando de uma revista Escola Dominical que nós estudamos. Eu não estava em Magé. E nós estudamos uma revista de Escola Dominical, Judas, Batalhando pela Fé. Olha como é que é bom Escola Dominical. Eu nunca me esqueci daquela revista Escola Dominical. Foi uma das melhores revistas de Escola Dominical que eu estudei. A revista que veio falando sobre Judas. Eu ainda vou procurá-la, porque já que a gente vai ministrar eu vou procurar a revista, onde ela está, porque eu tenho todas guardadas, eu coleciono todas as revistas da Escola Dominical, tenho todas elas desde o início da minha fé. Todas elas eu tenho guardadinho, todas elas. Não perco nenhuma. E quando eu morrer, eu não sei como é que Fernanda vai dar jeito. Porque o que tem de livro e de Bíblia, ela vai ter que dar um jeito. Eu falei: minha filha, tu está rica. Só de Bíblia e livro que você pode vender. E eu falei: cara, você não vai vender nenhum desses, né? Não tem como vender, porque essas coisas valiosas as pessoas as pessoas dão valor que não tem valor. E o que tem valor eles não dão valor. Esse é o mundo que a gente vive. Vamos então estudar a palavra de Deus.
Judas, versículo de número 1, porque Judas não tem capítulos. Irmã Cecília, o texto começa assim: Judas. A primeira coisa importante é a relação do nome da pessoa. Quem é esta pessoa? E eu preciso ensinar você que na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos pelo menos 8 Judas. 8 Judas. Então, se a gente não estudar e não entender bem, a gente pode ficar meio confuso. Por exemplo, Jesus tinha pelo menos 2 Judas no seu colégio apostólico. Judas Iscariotes e o outro Judas. Tinha 2 Judas no grupo dos 12 de Jesus. Então, mas esse Judas não é nenhum desses. Além desses 2, nós vamos ter outros 6 Judas no Novo Testamento. Então, de vez em quando, você vai ler Judas no Novo Testamento. Então, você fique atento a isso. Judas é um termo que vem do hebraico. É uma referência ao nome Judá. Assim como Saulo é uma referência de Saul, Judas é o Judá. Quem foi Judá, pastor? Judá foi o 4º filho de Jacó com Leia. Judá foi um filho de Jacó. E no Novo Testamento, os irmãos de Israel que tinham filhos, eles botavam nome em homenagem aos patriarcas. Era muito comum isso. Então, por isso, o nome Judas era muito comum em Israel. Assim como no nosso Brasil, Pedro, João, são muito comuns, pela herança que temos portuguesa, nós temos nomes muito comuns no nosso Brasil, Maria, e por aí vai. Está dando para entender até aqui? Então, Judas era um nome muito comum. Mas quem é esse Judas que se apresenta aqui na epístola de Judas? Quem é este Judas? O nome Judá, da qual ele é, significa louvor. Louvor, porque no dia que Judá nasceu, a mãe pôs o nome de Judá, porque ela ia louvar o Senhor. Então, Judá se refere a louvor. Vamos pensar em algumas características de Judas. Quem foi esse Judas? Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo de número 13. Hoje é estudo da Bíblia. E nós vamos meditar porque Deus já está falando conosco aqui nesta noite. Mateus, capítulo de número 13. Versículo de número 54. Acompanhe comigo cada detalhe deste texto. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. É isso mesmo? De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Quem é este Judas que escreveu a epístola? Filho da irmã Maria e do irmão José, meio-irmão de Jesus Cristo. Judas é da família de Jesus, filho de Maria. Você sabia disso? No início da fé, Judas não era crente. Não era crente. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 7. Então nós já descobrimos que Judas, segundo a tradição e segundo os melhores comentaristas que temos, é este meio-irmão de Jesus. Em João, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, está escrito assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam o quê? Matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois, seus irmãos. Quem vai dizer para Jesus? Seus irmãos. Sai daqui e vai para a Judeia, porque também os seus discípulos, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
Olha o que está escrito no versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus, os irmãos de Jesus não eram crentes em Jesus, não eram. Jesus já estava no seu ministério, operando milagres e maravilhas, já tinha convocado os 12 discípulos, já era um missionário itinerante, e os irmãos, os meios irmãos, filhos de Maria e José, não acreditavam em Jesus, não eram crentes, mas Deus tinha um projeto na vida de cada um deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Eles vão se converter. Aleluia! Tem alguém recebendo esta palavra? Diga glória a Deus. Eles não criam, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles viram Jesus crescer. Cresceram juntos. Para eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, era bem difícil. Então eles não criam. Mesmo Jesus operando maravilhas, eles não criam. Não acreditavam. Mas tudo leva a crer, tudo leva a acreditar que depois que Jesus ressuscita dos mortos, os seus irmãos se convertem. Porque aí vão acreditar mesmo que ele é o Messias, porque eles viram ele morrer. E agora ele aparece vivo depois de terceiro dia. Então parece que este impacto da ressurreição transformou a vida daqueles que não criam. Oh glória, que assim seja. Que o Senhor faça isso na vida de cada um daqueles que ainda não creem, que são da nossa casa e não creem, mas que eles venham ter um encontro com Cristo ressuscitado e se convertam ao Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Volte lá em Judas. Eu estou fazendo uma introdução para que você conheça Judas. Primeiro a gente tem que conhecer o autor da carta. Judas. E olha como que ele se apresenta. Eu acho lindo porque isso fala do caráter de Judas. Porque Judas podia ter se apresentado assim: irmão de Jesus. Para ganhar, né, conotação, né? Quem está falando não é qualquer um, não. É alguém que cresceu com ele. Não. Não. Judas não tem Jesus mais como irmão sanguíneo. Ele se converteu e ele entende que Jesus é Deus. E ele não diz assim, Judas, irmão de Deus. Não. Ele diz assim, servo de Jesus Cristo. Eu não sei se alguém está entendendo a profundidade disso. Ele não faz alusão à relação sanguínea que ele tem com Jesus, porque ele reconhece que Jesus é Deus, é o Senhor, é o Messias. Por isso que ele usa o termo servo. Servo no grego é doulos. E aí aqui eu quero me deter. Porque se a gente não entender isso aqui, irmão, porque ele vai escrever, ele vai dizer assim, Judas, quem está escrevendo é Judas. Que Judas? Servo de Jesus. Doulos. O termo doulos, no grego, nos tempos de Jesus, é escravo. Ele diz assim, quem está escrevendo é um escravo de Jesus. Eu quero perguntar aqui, quem nesta noite está aqui, que é servo de Deus aqui neste lugar? Por que ele diz servo de Jesus? Porque ele entende que Jesus é divino. E que para ele Jesus não é qualquer pessoa, não é um irmão filho de Maria. É o Senhor, é o Kyrios, é o seu dono, seu proprietário. É por isso que não tem como entrar no céu sem ser servo. E aqui vai começar. Quem não quer ser servo não entra no céu, porque no céu só vai entrar os servos de Deus e as servas de Deus. E eu quero perguntar aqui, quem aqui é servo de Deus e é serva de Deus? Mas os servos de Deus têm algumas características. A primeira delas, que eu marquei aqui, o servo é considerado uma propriedade, um patrimônio. Ele foi comprado, adquirido por um preço. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus.
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeira característica de um escravo, de um doulos, de um servo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20, põe na tela, diz assim: porque fostes comprados. Paulo está falando para a igreja. Porque vocês foram comprados por bom preço, por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A minha alma pertence a Deus, o meu corpo pertence. É por isso que crente não anda de qualquer maneira. Por isso que crente não anda pelado. Por quê? Porque o corpo do crente é divino, é de Deus, tem um dono. Eu tenho que andar de maneira que agrade o meu Senhor, porque eu sou servo dele, eu sou servo. Não, tem alguém ouvindo a palavra aqui nesta noite. Paulo escreve, vocês foram comprados. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos resgatou, nos comprou. E nos comprou com que dinheiro? Não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com rubi, não foi com diamante. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos resgatou, nos comprou. Nós fomos lá na cruz, ele pagou a dívida e nos resgatou e nos fez escravo dele. Quem aqui é escravo de Jesus? É porque esse termo escravo soa mal, né? Mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Nós somos escravos dele. Ele é o nosso dono. Diga para alguém que está usando: você tem um dono. Ele te comprou. Você não é mais dona do teu nariz. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque desde o dia que você se entregou a Jesus, você não é mais dono do teu nariz, é Ele que controla, Ele é que é o teu dono, a última palavra é dEle, é Ele que dá a palavra final, é Ele que diz o que você vai fazer e não vai fazer, Ele é o dono da tua vida. Por que, pastor, isso? Eu não quero isso. É porque tu és servo. Servo não tem vontade própria. Servo não tem vontade própria. É o seu Senhor que ordena o que Ele tem para fazer, o que Ele tem que fazer. Não, eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Tu não é servo, tu nunca foi. Porque quem é servo faz como Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Oh, meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Então uma característica do servo é que ele era propriedade. Uma outra característica é que todo servo que era comprado era marcado. Eu vou repetir. Todo servo que era adquirido no mercado de escravos era marcado, igual um boi é marcado hoje. E todo servo de Deus é marcado. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 6, Gálatas 6, versículo 17, põe na tela aí para mim. Diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas. As marcas. Me ajuda aí, Bruna, pega na mão de alguém e diga: o Senhor te marcou, tu estás marcado, tu estás selado, tu tem um dono. É propriedade de Deus. Começando a sentir a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça dele. Ele te marcou, ele te selou. Tu está marcado por Deus. Obrigado, Bruno. Então o escravo doulos era comprado, selado, marcado. E outra característica do escravo é que ele recebia um novo nome. Ele não poderia manter o nome antigo. Ele ia receber um novo nome. Quem ia dar um novo nome para o escravo? O dono dele. Porque o nome se refere à identidade. Ou seja, quando o dono dava um novo nome para ele, ele estava alterando a identidade. Eu não sei se alguém está entendendo isso. É por isso que hoje eu levei o dia todo. Meu Deus, eu falei, isso é muito profundo, Senhor. Quem é escravo tem a sua identidade trocada. Tu tem um novo nome. Já está escrito lá no céu teu novo nome. Ele te deu uma nova identidade. Por quê? Porque o escravo recebe do dono uma nova identidade. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não entra. E quem é servo de Deus tem a sua vida mudada.
Tem até um texto da Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 22. Vai se alimentando da palavra aí. É por isso que eu gosto de culto de doutrina, é por causa disso. A gente vai alimentando, vai se alimentando, a alma vai se alimentando, a alma vai se alimentando, e a gente sai daqui robusto. Olha o que diz Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado. Quem aqui foi liberto do pecado? E feitos o quê? A partir do momento que ele te libertou do pecado, ele te transformou em quê? Servo de Deus. Servo de Deus. Tem muita gente preocupada em querer ser pastor, apóstolo, reverendo, não sei o quê. Irmão, a maior honra que um homem e uma mulher de Deus pode receber é de ser chamado. Ali vai um servo de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Ali vai um santo homem, uma santa mulher. Esta é a maior honra que alguém pode receber da parte de Deus. Olha lá. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto, vocês vão frutificar, vão produzir frutos para a santificação e por fim, a vida eterna. Se é servo, o servo de Deus está predestinado à vida eterna. Fica firme, porque o servo de Deus já tem um lugar reservado para ele na eternidade. É meu servo, é servo de Deus. Outra característica do servo de Deus é que ele deveria viver para o seu Senhor. Deveria ter disposição para obedecer o seu Senhor. Olha o que diz 1 João capítulo 2. 1 João, capítulo de número 2, versículo 3. Põe na tela aí, por favor. 1 João capítulo 2, versículo de número 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Porque tem muita gente que diz, não, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Mas na luz da Bíblia, só conhece Deus aquele que guarda os seus mandamentos. É por isso que muita gente não gosta de Bíblia. Prefere revelações, profecia, visão. Eu estou vendo um anjo aqui com uma chave. Oh, mistério aí, vira cambalhota. Que culto pentecostal maravilhoso. Mas quando vem a palavra cortando... E nisto sabemos que o conhecemos. O que vai identificar alguém que conhece a Deus? Como você vai conhecer alguém? É porque ele sabe falar, pastor, de Gênesis a Apocalipse. Ele guardou, memorizou todos os livros da Bíblia. Nada disso. Não vem para cá tentando impressionar, falando Gênesis, Êxodo, Levítico. Não vem para cá, isso não impressiona ninguém mais. Até o diabo conhece Bíblia. Quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos, vive a sua palavra. Me ajuda aí, Bruna. Pega na mão de alguém e diga, quem conhece a Deus, vive a sua palavra. Quem não vive a palavra de Deus, é porque ainda não conhece. Ele acha que conhece, mas ainda não conhece. Porque quem conhece, vai guardar a palavra. Quem está falando é a palavra de Deus. Não terminou não. Versículo 4 diz, aquele que diz, ou aquela que diz, eu conheço, porque alguém pode argumentar, e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é o quê? Ou mentirosa. Não, eu conheço Deus, mas tu vive a palavra? Não, então tu não conhece coisa nenhuma, porque quem conhece guarda a palavra. Quem conhece vive a palavra. Quem conhece se esforça para viver a palavra. Tu não conhece coisa nenhuma. E quem não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer, seja um brasileiro, um americano, um europeu, um branco, um preto, um negro, seja qual cor de pele for, seja qual grau for, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Quem pode dizer glória a Deus aí?
Os escravos eram comprados, resgatados. Paulo chega a falar sobre isso em Romanos 6,17. Põe na tela aí. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu vou ficar aqui. O horário está indo, mas vamos aguentando. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas houve uma mudança na nossa vida. E essa mudança se deu a partir do momento que nós começamos a obedecer de coração, não por imposição, mas de coração. A forma da doutrina que foi entregue a nós, a mensagem que o pastor ensina. E eu vou viver ela de coração, não por imposição, não com medo do inferno, mas eu vivo porque eu amo o meu Senhor. Você se tornou um servo de Deus. Quem aqui serve a Deus por amor e não por medo? Não, eu não quero ir para o inferno, não. Jesus não quer que ninguém sirva a Ele com medo de inferno, e nem pelo prazer do céu. Jesus quer que nós sirvamos a Ele de coração, com gratidão. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Nós éramos servos do pecado, mas a partir do momento que nós começamos a obedecer de coração a forma de doutrina que fomos entregues, olha o que aconteceu, versículo 18. Não, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue, versículo 18. E libertados do pecado, quebrou as cadeias, nos resgatou e nos transformou o quê? Servos da justiça. Agora nós somos escravos da justiça, escravos da verdade, escravos do Deus Todo-Poderoso, escravos daquele que nos resgatou na cruz do Calvário. E eu não tenho vergonha de dizer que sou escravo dele, que ele é meu dono, que ele é meu Senhor. Eu estou cercado de correntes, mas as correntes dele é correntes de amor. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Não tenha vergonha de dizer, eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus. Hoje em dia a igreja tem muita gente com vergonha de dizer que é servo. Diga que é servo, eu sou escravo dele, ele é meu dono, meu proprietário, ele é meu Senhor, eu vivo para ele, ele é servo, você é servo de Deus. Se o próprio Jesus se fez servo, deixou para nós um exemplo, por que nós não queremos ser servos? Nos submeter ao senhorio dele, é deixar ele conduzir a nossa vida, é ele que manda, é ele que fala. Vou falar com o papai do céu primeiro, porque eu tenho um dono. Aleluia. Tem gente dando cabeçada aí, tomando decisão à torta e à direita de qualquer maneira. Vai falar com o papai do céu, ele é o teu dono, ele é o teu Senhor. Tu tens um dono, tu és um escravo dele, tu és uma escrava dele, e eu também sou, e não tenha vergonha disso. Jesus mesmo se fez servo, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Não tenha vergonha de ser. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz o quê? Que sendo em forma de Deus, Filipenses 2, 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não é isso? Filipenses capítulo 2. Caio? Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Servo. Jesus se fez servo, se humilhou sendo Deus, se fez servo. E por que nós não podemos ser servo de Deus? E o pastor Timóteo costuma dizer assim: quem não é servo, não serve. No reino de Deus, só serve quem é servo. Porque quem é servo, serve. E quem não é servo, não serve. Pergunta para alguém, você serve? Você serve? Porque o servo serve. É por isso que a gente canta, e é perigoso cantar. Eu tenho muito receio com as nossas canções, que tem muita gente cantando que não vive. Isso é muito perigoso. Cante o que você vive. Se você não vive, escolhe outra música para cantar.
Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na... Servir, 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 servir. O problema todo é quando nós não servimos. Judas, versículo 1. Vamos voltar lá. Até aqui está dando para entender? Ele vai dizer assim: Judas, servo de quem, pastor? De Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o seu Senhor, é o Kyrios, é o seu proprietário. E eu quero dizer uma coisa, Robson, está alegre ali ouvindo isso tudo. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena. Irmão, ninguém se arrepende de servir a Deus. Se arrepende, irmã Cecília, de servir a Deus? Se arrepende, presbítero Eliseu, de servir a Deus? E por que nós... Porque Deus honra quem serve a Ele. Eu vou repetir: Deus honra seus servos. Me ajuda aí, Bruno. Me ajuda aí, porque está descendo a revelação do céu aqui. Deus honra seus servos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei chegou pela manhã cedo e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso de que o Senhor tenha te podido livrar da cova. E Daniel brada lá de dentro da cova e diz: vive, ó rei, eu estou aqui. Ele livra seus servos. Pega na mão de alguém e diga: Ele livra seus servos. Ele livra seus servos. Ele honra a fé dos seus servos. Me dê uma prova bíblica, pastor. Espera aí, eu vou te dar. Que vale a pena ser servo de Deus. Eu não me arrependo de ser servo de Deus. João, capítulo de número 12. Meu horário acabou. Mas se vocês me derem mais alguns minutinhos, e amanhã é véspera de feriado, então segura um pouquinho mais. Eu não vou, mas deixa eu concluir aqui. João capítulo 12, versículo 26. Põe na tela aí pra gente. Se alguém me serve, olha Jesus dizendo: se alguém me serve, siga-me. É seguir Ele, é andar nas pisadas que Ele deixou. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo, porque o meu servo vai andar somente aonde eu andaria. Quem é servo de Deus não entra onde Jesus não entraria, não vai onde Jesus não está, não senta na mesa que Jesus não está presente. Por quê? Porque é servo de Deus. Servo de Deus é separado, é santo. E se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, quem está dizendo é aquele que não mente. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não, peraí, você não entendeu. Eu estou dizendo que Jesus deixou para nós uma palavra, para aquele que serve a Ele, Ele honra. Isaías capítulo 54, agora eu vou apelar para o Antigo Testamento. Isaías 54, 17, um texto lindo que a gente aprecia demais. Isaías 54, 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Meu Deus. Não, peraí, alguém entendeu? Alguém percebeu? Toda ferramenta preparada contra ti não vai, pode fazer o que for, Deus guarda. Herança já foi dada para nós, é dos servos de Deus. É Deus que está dizendo: eu guardo os meus servos. Volta lá em Judas. Eu falei para você que eu peguei esse livro, não deu mais para estudar. Fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu não vou sair daqui do versículo 1. Judas,
servo de Jesus Cristo. Ele é o meu dono, é meu proprietário. Ele deixa de lado o elo sanguíneo. E ele diz assim: irmão de Tiago. Ele se identifica não como irmão de Jesus, mas como irmão do Tiago, que é um dos irmãos de Jesus. Porque ele entende que Jesus não tem família terrena. Agora você podia ter dado uma glória mais forte, né? Ele entende que Jesus não tem família terrena. Jesus é Deus, é o Criador, é o princípio de todas as coisas. Jesus nunca foi gerado, ele sempre existiu. Como é que ele vai ter família terrena? Jesus não tem mãe, Jesus não tem irmão, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, é o Quírios. Por isso que Judas diz: eu sou irmão de Tiago, não de Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu proprietário. Alguém está recebendo a palavra de Deus? Diga glória a Deus aqui nesta noite. Que história é essa que Jesus tem mãe? Que Deus tem mãe? Deus é o Criador. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. A própria Maria se manifesta e diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, escrava dele. Se ele quer fazer isso na minha vida, eis-me aqui, pode usar meu ventre. E Maria foi a única mulher que verdadeiramente andou com o rei na barriga. Alguém pode dizer glória a Deus por Maria? Foi a única que realmente andou com o rei na barriga. Você vê alguém com o rei na barriga, você não pode. Só tem uma pessoa que andou com o rei na barriga, você não pode. Judas, servo de Jesus Cristo. Mas ele não diz irmão de Jesus, irmão de Tiago. Porque Jesus é Deus. Jesus não tem família terrena. E eu queria, é pena que o tempo não vai dar, porque ele se apresentou e nós estudamos a apresentação dele, apenas o prefácio. Só que agora ele vai dizer para quem que ele vai escrever. Ele vai dizer assim: eu estou escrevendo. Ele não diz assim: eu estou escrevendo à igreja. Ele não diz isso. Ele diz assim: eu estou escrevendo a um grupo de pessoas que ele chama de chamados, queridos e conservados. Aí nós temos que começar outro estudo. Aí tem que começar outro. Porque eu queria falar sobre isso. Porque Judas vai escrever aos que são chamados, queridos e conservados. A quem tu está escrevendo, Judas? Aos chamados, aos queridos e aos conservados. 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 Quem está recebendo a palavra de Deus, diga glória a Deus. Vamos deixar para a semana que vem, senão eu vou entrar aqui, vai até 10 horas e vocês vão reclamar. Senão nós ia até 10 horas, mas fica de pé, vamos terminar aqui. Senão eu vou até 10 horas e alguém pode não ter se preparado para isso, ficar chateado com o pastor, dizendo: não era para terminar essa hora toda, pastor. Eu tinha um compromisso, estou chateado, não vai ficar não. Mas semana que vem eu vou falar sobre os chamados, os queridos e os conservados. Quem são os chamados? E por que a Bíblia os chama de chamados? E por que os chamados são queridos? E por que os queridos se tornam conservados? Vem semana que vem para estudar esse mistério de Deus aqui, que vai ser forte para a nossa vida. Presbítero Eliseu, olha ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus amado, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estar neste lugar, Senhor, poder ouvir, Deus, a Tua voz e sairmos deste lugar alimentados pela Tua palavra, Senhor. Continua, Senhor Deus, conservando, meu Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, sendo guiado
guiado pela Tua palavra, instruído pela Tua palavra. Abençoa o Teu Filho, Pai, que nos trouxe essa palavra do céu para a nossa vida. Deus, nos abençoa, nos fortaleça nessa noite e que em tudo Teu nome seja glorificado. Agradecemos por todos, em nome de Jesus. Amém. Lembrar que quem puder somar conosco amanhã, às 3 da tarde, tem oração aqui, até às 4. E às 4 sai o grupo evangelizando. Se você puder vir, venha somar conosco, que vai ser um prazer ter você com a gente. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, sobre os servos e servas de Deus que aguardam com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam: e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.